Bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao vídeo introdutório do nosso curso de distúrbios hidroeletrolíticos. Muito obrigado por você estar aí assistindo e ter chegado até esse vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Marcelo Nonato, sou o criador do Aprenda Nefro, maior plataforma de ensino de nefrologia do país. Estamos lançando agora nosso curso de distúrbios hidroeletrolíticos, sódio, potássio, cálcio, fosfato e magnésio. Marcelo, por que distúrbio hidroeletrolítico? Porque distúrbio eletrolítico, primeiro, ele está presente em todas as provas, todos os concursos médicos sempre tem questão de distúrbio hidroeletrolítico. Você não pode chegar em nenhuma prova sem dominar distúrbio hidroeletrolítico. O segundo ponto fundamental é fundamental para a sua assistência como profissional entender e dominar completamente os distúrbios hidroeletrolíticos. Todos os dias você interpreta um sódio, um potássio, um cálcio, um fosfato ou um magnésio. Está ali na sua mão, sódio e potássio principalmente. Você precisa dominar com propriedade. Faz total diferença na sua assistência se você olhar um cálcio alto e ter uma noção das repercussões que aquilo traz, dos efeitos que aquilo traz e pensar nas principais hipóteses diagnósticas. Faz diferença se você está no pronto atendimento, no pronto-socorro, no centro cirúrgico, na UTI. Distúrbio eletrolítico está presente na sua vida em todos os cenários. Então, eu estou muito feliz de estar lançando esse curso, certo? Foram 9 meses preparando esse curso, exatamente para tentar colocar da maneira que você entende, encaixar na sua realidade, tentar trazer uma coisa que é muito teórica, tentar trazer para o seu dia a dia, para que você entenda. Marcelo, como vai funcionar o curso? Nosso curso tem 6 módulos. O que é que a gente fala nesse módulo? Um módulo introdutório, distúrbio do sódio, potássio, cálcio, fosfato e magnésio. O que é que vai ser falado em cada uma dessas aulas? Primeiro, um módulo introdução, onde eu falo conhecimentos iniciais que você precisa e vai precisar usar durante o transcorrer do nosso curso. No módulo introdutório temos 3 aulas. A primeira aula eu falo de volumes corporais, volumes hídricos corporais e os compartimentos corporais. Intracelular, extracelular, intestício. Eu preciso que você saiba isso com propriedade, até para você entender com a repercussão de uma reposição volêmica com solução salina isotônica, com Ringer lactato, com albumina, até para você entender lá na frente, quando eu falar de tratamento da hiponatremia, você tem que ter o conhecimento de volume corporal, volume hídrico corporal, senão você não vai saber quanto de solução hipertônica ou solução hipotônica você vai usar para tratar a hiponatremia e a hipernatremia. Na segunda aula eu falo de eletrólitos, apresento eletrólitos, onde esse eletrólito está. Por exemplo, o potássio é um eletrólito intracelular, o magnésio é um eletrólito intracelular, já o sódio é um extracelular, o cloreto é extracelular. A gente fala de eletrólitos, a gente fala de osmolaridade, que é fundamental entender a osmolaridade quando a gente for falar de distúrbio do sódio, porque basicamente os distúrbios do sódio são distúrbios de osmolaridade, e a gente fala do conceito de gap osmolar. Na terceira aula do nosso módulo introdutório, a gente vai falar de reposição volêmica, solução salina isotônica, hipotônica, hipertônica, Ringer lactato, albumina, certo? E vamos falar também da reposição eletrolítica basal. Você não pode, pessoal, botar lá para o seu paciente 2.000 ml de soro fisiológico e deixar. Quanto de sódio eu tenho que dar para esse paciente por dia? Quanto de potássio? Quanto de volume? Você vai aprender a fazer a prescrição de uma maneira adequada, de uma forma que não é repetindo o que falar, bota 1.500, bota uma ampola de KCl em cada fase. Não. Você precisa calcular isso no dia a dia. Você está investindo num curso que vai te ensinar a fazer exatamente como você deve fazer e você vai começar a ver que no dia a dia não existe muito rigor nisso. As pessoas mesmo que fazem aí quase que de qualquer forma.
O segundo módulo, distúrbio do sódio, a gente faz uma introdução falando da osmolaridade. Essa osmolaridade é fundamental para entender os distúrbios do sódio. Na aula 2, certo? Diagnóstico das hiponatremias agudas, a gente fala de hiponatremia do maratonista, do êxtase, certo? As hiponatremias crônicas, certo? A gente vai falar. Depois, a gente vai para tratamento das hiponatremias, quando que eu devo fazer solução hipertônica, quando que eu tenho que fazer NaCl a 3%, como calcular, como aplicar a fórmula de Adroguet de uma maneira adequada. Depois, na aula 8, né, eu estou seguindo a numeração das aulas, a gente fala de hipernatremia, diagnóstico de hipernatremia, tratamento da hipernatremia, a gente fala na aula 9, aquela história de quanto de água livre que eu tenho que dar para os pacientes. Passando para o distúrbio do potássio, a primeira aula eu faço uma introdução ao distúrbio do potássio e uma revisão de diuréticos. Seria leviano da minha parte falar de potássio e não falar de diurético. A gente usa diurético muito em todos os cenários, na emergência, no pronto atendimento, no programa de saúde da família, na UTI, no centro cirúrgico, certo? Então eu preciso fazer uma revisão porque diurético está muito associado a distúrbio do potássio. A gente fala sobre hipocalemia, diagnóstico e tratamento, questões, uma aula só de questões. Lembrando que todas as aulas têm questões. Segue o modelo que a gente faz no nosso Instagram. Eu acredito muito no aprendizado baseado em questão. Eu te dou o conteúdo e te boto questão, te dou o conteúdo e te boto questão. Isso demorou muito para eu conseguir fazer, porque é uma busca incessante por questões daquele assunto, daquele tópico. Então eu te dou um assunto e te cobro uma questão. Te dou um assunto e te cobro uma questão. É a melhor maneira de você fixar, de você entender o raciocínio. Uma aula sobre hipercalemia e questões sobre hipercalemia. Diagnóstico, quadro clínico e tratamento. Distúrbios do cálcio, acho que esse módulo é um dos módulos mais importantes do nosso curso, certo? Que eu vou te dar uma visão de exatamente como deve ser os distúrbios do cálcio. O distúrbio do cálcio, do fosfato e do magnésio, eles precisam ser vistos como um bloco. Não dá para você estudar só cálcio, você tem que estudar o osso, entender o metabolismo ósseo, entender a comunicação osteoclasto-osteoblasto. A gente faz uma revisão na primeira aula de distúrbio do cálcio. A segunda aula desse módulo, a gente vai falar sobre a vitamina D, a molécula da moda, por que virou a molécula da moda, mas a gente foca na vitamina D, nos distúrbios osteomusculares, falando de osteomalácia, raquitismo. Não dá para você morar no Brasil, um país com muita desnutrição, muita desigualdade social, e não entender sobre a vitamina D. A gente fala uma aula sobre hipercalcemia, certo? Outra sobre tratamento da hipercalcemia. Aqui a gente sai um pouquinho do potássio, passa um pouquinho pela endócrino, falando do tratamento do hiperparatireoidismo primário. Uma aula sobre hipocalcemia e tratamento da hipocalcemia, a última aula do módulo de cálcio. Lembrando que tem muito exercício aqui para treinar, certo? Se você realmente entendeu o conceito. Distúrbio do fosfato, já chegando para a parte final do nosso curso, eu faço uma introdução ao distúrbio do fosfato, falo um pouco da fisiologia, falo como o fosfato é controlado, certo? Faço uma aula sobre hipofosfatemia e uma aula sobre hiperfosfatemia, falando um pouco da doença mineral óssea relacionado à doença renal crônica. Lembrando, pessoal, que todas essas aulas eu deixo muito claro como é que a gente deve tratar. Por exemplo, uma hipofosfatemia, como é que eu faço a reposição de fosfato? Uma hipercalcemia, como eu trato? Uma hipocalcemia, como eu faço a reposição de gluconato de cálcio? O último módulo do nosso curso, o módulo mais rápido, eu faço uma introdução sobre o distúrbio do magnésio, falo sobre hipomagnesemia e na última aula sobre hipermagnesemia. A hipermagnesemia a gente fala um pouquinho sobre pré-eclâmpsia, aquela história de sulfatação, certo? Que a gente faz sulfato de magnésio, podendo levar a hipermagnesemia, como é que a gente trata, por que a gente aborda, certo? Todos os distúrbios hidroeletrolíticos num bloco.
O primeiro conceito que eu preciso entender para vocês é: distúrbio hidroeletrolítico é um bloco como todo. Por exemplo, um paciente que tem um magnésio baixo, você precisa olhar o cálcio, porque magnésio baixo dá cálcio baixo, magnésio baixo dá potássio baixo, dá hipocalemia refratária. Então precisa ter uma visão como todos do distúrbio hidroeletrolítico. Não se para estudar distúrbio eletrolítico, eu vou estudar magnésio, eu vou estudar cálcio. Não, você precisa entender o cálcio junto com o fosfato junto com o magnésio junto com o cálcio. Você precisa entender o potássio junto com o sódio, o potássio junto com o distúrbio ácido básico, tudo junto. A gente traz para vocês de uma maneira completamente didática e focada da maneira como é seu dia a dia. A gente começa nosso curso lá no básico, a gente fala o conceito inicial bem simples e vai até questões bem difíceis para desafiar você durante todo o curso. Marcelo, como funciona o curso? O curso é totalmente online, certo? Assim que você se inscrever no curso, você tem acesso durante 3 meses a todas as aulas, podendo assistir quantas vezes você quiser. Assim que você fizer a inscrição, você vai receber o meu contato do WhatsApp para tirar dúvidas, certo? Então, o nosso curso ele tem um limite de 100 alunos para que eu consiga dar atenção a vocês. Então, eu peço a vocês que logo que vocês entrarem no curso, me mandem um WhatsApp, se identifiquem e a partir daí a gente vai conversando. Esse é o grande segredo. Aqueles alunos que entram em contato são aqueles alunos que mais aprendem, mais gravam, porque eu trago novidade, eu trago um caso clínico, a gente discute aquilo ali. Por isso que eu limito a quantidade de alunos por turma, certo? E simplesmente não deixo o curso aberto. Então, não fique de fora, é fundamental para a sua prática, para a sua assistência, aprender distúrbio eletrolítico. Um grande abraço, te vejo na nossa turma de distúrbio hidroeletrolítico. Valeu!